Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade, continuando a falar sobre a nossa saúde neste programa, neste bloco agora, né? Nós vamos destacar a importância da imunização para a nossa saúde. No último dia 9 de junho foi celebrado o Dia da Imunização. Mas será que as pessoas têm a verdadeira noção da importância da dose de uma vacina, por exemplo, né, neste processo todo de imunização? Tanto para crianças quanto para adultos, há um calendário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde. Gente, é de extrema importância estar em dia com todas estas vacinas, né? Porque é mais prudente prevenir uma doença do que tratá-la, né? E é exatamente isso que as vacinas fazem. Protegem o nosso corpo contra vírus e também bactérias que provocam diversos tipos de doenças graves que podem afetar a nossa saúde, levando inclusive à morte. Bom, sobre este assunto eu vou conversar agora aqui no programa com o médico infectologista, o Dr. Guilherme Lima. Dr. Guilherme, bom dia. Seja novamente bem-vindo aqui ao programa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, quando nós falamos de imunização, de vacinas, aí surgem algumas dúvidas, né, sobre como que essas vacinas agem, como que elas atuam no nosso corpo. Queria que você falasse um pouco sobre essas vacinas, como que elas agem no nosso corpo de uma forma em geral. O princípio fundamental da vacinação é a gente formular princípios biológicos que, ao serem administrados no corpo humano, apresentam para o nosso sistema imunológico partículas de bactérias ou vírus, e aí a gente passa a produzir contra aquelas partículas um anticorpo, e esse anticorpo então passa a nos proteger daquelas doenças. Então é uma forma artificial da gente apresentar ao nosso corpo alguns micro-organismos para quando a gente tiver contato, que seria um contato real para causar alguma doença, o nosso organismo já está preparado para combater aquelas infecções. Grosseiramente, isso é a vacinação. Isso é a vacinação. E a partir de quanto tempo, em média, essa vacinação, essa vacina começa a fazer efeito no nosso corpo, doutor? Cada vacina tem um período peculiar, específico. Mas, em geral, as vacinações, a partir de 7 a 10 dias, já são consideradas quase sempre eficazes. Doenças como a febre amarela, muitas vezes viajantes precisam, né, se orientar com relação a algumas vacinações específicas, mas, em geral, 7 a 10 dias é um período que, para a maioria das vacinas, elas já torna o nosso corpo imune àquele micro-organismo. Por isso que a gente ouve muito falar, vai viajar para uma região que está tendo problema com a febre amarela, então tentar antecipar, né, essa vacinação por pelo menos 10 dias antes da viagem, né? Exatamente. Existem muitas orientações para viajantes especificamente, é uma área bem interessante, porque a depender do destino da pessoa, pode ser que haja naquele destino alguma doença que aqui, por exemplo, a gente já não tem ou está erradicada e que é necessário se vacinar, se proteger para que a gente não adoeça. Então, doenças, por exemplo, como o sarampo, que a gente conversou até recentemente, voltaram a emergir um pouco por isso, pela globalização. As pessoas hoje circulam com muito mais liberdade. Então, doenças que não existiam ou estavam erradicadas de países como o Brasil, os Estados Unidos, voltaram a aparecer um pouco, e muito, na verdade, por falta de cobertura vacinal. Quais são as principais doenças que nós podemos citar que podem ser evitadas com a vacinação, doutor? Bom, as doenças principais contempladas, principalmente no calendário SUS, são doenças virais como o sarampo, como a rubéola, doenças bacterianas, tétano, coqueluche, difteria, febre amarela é uma doença que a gente teve 2 anos consecutivos de um surto muito grande, com muitas mortes, que seria passível de prevenção com a vacinação, HPV. A gente tem uma infinidade de doenças que a gente conseguiria, doenças meningocócicas, né, tipos de meningites, que são doenças muito graves, pneumonia, é possível alguns sorotipos se prevenir. Então, a gente tem muitas doenças que são passíveis de prevenção, sem que a gente precise ter contato e desenvolver a doença para que a imunização se dê.
Pois é, quando a gente fala de vacina, às vezes a gente pensa sempre nas crianças, né? Nos Sim. pequeninos ali, que nos 3 primeiros meses de vida, principalmente, tem um calendário ali a ser cumprido, Exato. né? Mas a verdade não é isso, né? Os adultos também precisam estar atentos à importância de estar com aquele cartão de vacinação em dia, né, doutor? Com certeza. Muitas doenças... Bom, na verdade, as crianças, a gente tende a ter um cuidado especial, um cuidado maior. Então, os pais tendem a ter uma rigidez, né, naquele calendário, os pediatras são muito cuidadosos. E quando a gente se torna adulto, é muito comum a gente negligenciar a própria saúde. Então, doenças como hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível, mas é totalmente... É possível prevenir a doença por vacinação. Doenças muito graves, como o tétano, que é uma doença que causa uma desabilidade muito grande, complicações muito grandes, é totalmente passível de imunização e de prevenção, mas a gente tem que ter esses cuidados. A cada 10 anos tem que fazer o reforço para o tétano, tem que tomar as 3 doses para hepatite B, idosos podem se proteger contra o herpes zoster, tem uma série de doenças passíveis de imunizações para proteger a gente de desenvolver essas doenças. Os adultos, né, como a gente está falando. Todas essas vacinas que você disse, as pessoas encontram elas nos postos de saúde, doutor? Sim, as que eu citei, o calendário vacinal básico envolve cobertura ampla para hepatite B, hepatite A, as doenças virais que eu citei, sarampo, as doenças bacterianas, difteria, coqueluche, tétano, rubéola, cachumba, todas essas são disponíveis na rede SUS. Há algumas vacinas que não estão disponíveis na rede SUS, mas que estão disponíveis no sistema privado também, que complementam as vacinas que garantem a saúde pública, que podem conferir uma imunidade além da que é ofertada, mas o que o Sistema Único de Saúde oferece já é uma cobertura muito ampla, muito significativa, que em termos de saúde pública é um grande avanço. A gente pode citar, por exemplo, algumas doenças que matavam e causavam uma série de desabilidades para crianças nos anos 80, como um tipo de bactéria que chama hemófilos, causava muita meningite. Hoje em dia a gente quase não vê, fruto da política de vacinação em massa desde os anos 80. E existem também as vacinas que são combinadas, né? Exato. O que são? O que é essa combinação? A combinação é uma forma de, numa mesma vacina, você conseguir proteger aquela criança ou aquele indivíduo para mais de uma doença. Então, quando a gente fala uma vacina tríplice viral, é uma vacina só, mas que protege contra sarampo, protege contra rubéola e coqueluche. Então, uma única vacina consegue garantir proteção a mais de uma doença. Esse é o princípio da vacina combinada. Sim, é uma dose só, mas protege para mais de uma doença. Mais de uma doença. Agora nós estamos falando dessa questão do cartão de vacina para os adultos, né? A pessoa que está nos acompanhando nessa manhã e aí perdeu o cartão ou foi lá e percebeu que já se passaram 10 anos aí que tomou a vacina antitetânica, febre amarela não tomou e por aí vai. É possível a pessoa ir a um posto de saúde e tomar mais de uma dose de vacina no mesmo dia, no mesmo momento? Sim, é possível sim. Depende muito para qual vacina aquela pessoa precisa atualizar o calendário vacinal. Então, algumas vacinas não é o ideal que sejam aplicadas no mesmo dia. A vacina, por exemplo, da tríplice viral, com a da febre amarela, mas isso aí vai ser orientado pelo médico que estiver atendendo essa pessoa e será programado, se estiver realmente precisando daquela atualização, os dias ou o intervalo necessário para que a pessoa se proteja. Geralmente os efeitos colaterais das vacinas são os mesmos ou não? Depende. Depende de cada vacina, mas em geral, de forma grosseira, os efeitos colaterais são quase em sua totalidade muito mais leves. Parecidos, né? Febre baixa, vermelhidão ou dor no lugar da aplicação, um pouco de mal-estar pode aparecer. Para a grande maioria das pessoas serão sintomas leves. Né? Tranquilos. Existem sim efeitos colaterais raros ou raríssimos que são potencialmente um pouco mais graves.
Mas, infelizmente, em medicina não há nada que não haja efeitos colaterais. Então, É verdade. Todo antibiótico que cura as doenças pode ter efeitos colaterais. Remédios banais, como remédios para controlar a febre, por exemplo, a gente toma com certa liberalidade, também podem ter efeitos colaterais. Não é só a vacina, não, né? Os remédios Exatamente. também. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco desse movimento anti-vacina, né? Que os pais, não vou vacinar meu filho porque pode atrapalhar a produção de anticorpos naturais dele, do sistema imunológico. Tem algum fundamento esse movimento? Não. Do ponto de vista biológico, né, a vacinação ela é extremamente eficaz e inteligente, porque a vacina, o que ela faz é exatamente estimular o próprio sistema imunológico do paciente a se tornar mais eficaz para combater as doenças. Então, ao longo da vida, a gente vai ter contato com diversos tipos de bactérias, de vírus, e a partir desse contato a gente vai gerando a nossa capacidade de se defender dessas doenças. A vacina, então, estimula a gente a ter uma capacidade maior de combater essas possíveis doenças. Não vai anular o nosso sistema, não, pelo contrário, né? De forma nenhuma. A vacina, ela não causa... ela é como se a gente estivesse sendo apresentado a mais patógenos, né, mais micro-organismos, sem que a gente fique doente. Então, é uma forma extremamente inteligente. Você não precisa, por exemplo, ter o sarampo para se proteger do sarampo, como seria se não houvesse a vacina. Então, uma doença que pode causar cegueira, surdez, déficit de desenvolvimento neurológico, você fica completamente... É muito melhor você não ter que passar por isso para se proteger desse tipo de coisa. Então, a vacinação é um mecanismo essencial para que a gente, em termos de saúde pública, para que a gente reduza taxas de complicações dessas doenças tão temidas e que causam tanta disfunção, principalmente para crianças e idosos, mas para todos nós. Sim, então os pais devem ficar mais atentos ainda à saúde aí dos filhos, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações e um ótimo dia. Foi um prazer. E você continue conosco, viu? Porque daqui a pouquinho tem o nosso consultor Matheus Machado. Nós vamos falar de finanças, de metas, daqui a pouco.